Saudações, humanidade! Sejam muito bem-vindos à Forja. Meu nome é Ícaro Rodrigues e aos 12 anos de idade fui diagnosticado como antissocial. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como foi que eu fiz essa espada, a Dracarys. Eu usei todos os materiais que são fáceis de encontrar, então não se preocupe com isso, viu? A lista de materiais vai estar completa na descrição, então corre lá, se tiver alguma dúvida, dá uma olhada, tudo direitinho, vai ter os tamanhos e tal, tudo indicado, beleza? Para fazer a parte da lâmina, nós vamos usar essas réguas maiores, essas no caso tem 50 centímetros, tá legal? Elas vêm em vários modelos, então vai variar bastante conforme você vai encontrar na sua cidade, beleza? O importante é só que sejam as duas do mesmo modelo. Primeira coisa que nós vamos fazer é limpar a régua e depois vamos lixar elas para tirar todos esses números e deixarmos elas mais opaca, não tão transparente quanto ela vem de fábrica, que isso vai servir para a luz espalhar melhor dentro dela, tá entendendo? Então com uma lixa, depois de você ter passado uma bucha com água e sabão, lava primeiro, vem com a lixa e passa nela toda para se livrar dessa parte dos números. Bacana? E aí ela vai ficar mais esbranquiçada, que nem tá aí na lâmina mesmo, beleza? Aí, depois disso, depois que você tiver lixado, nós vamos alinhar uma com a outra. Essas já vêm com esse furo de fábrica que eu vou aproveitar durante o projeto. Então coloco os dois no mesmo lado e tudo para preparação. E aí vai vir o quê? O que a gente vai fazer a seguir? Você vai fazer uma marcação na ponta da régua, assim, que nem eu estou indicando, que vai ser justamente a ponta da espada, tá entendendo? Essa parte curva assim, beleza? E essa parte você faz a marcação nas duas réguas e você vai serrar, usando aquelas serrinhas amarelas mesmo direitinho, você serra elas, corta fora e aí já está pronta essa parte também. E isso, claro, depois que você já tiver lixado tudo, bacana, beleza? Faz isso nas duas para ficarem iguais. Depois disso, a gente vai dar a preparação para colar as réguas. Nós vamos colar elas, mas elas não podem ficar tão juntas, colando uma sobre a outra, tá entendendo? Existe a necessidade de ter um espaço entre elas, que é justamente onde vai ficar os LEDs que vai fazer a iluminação. Fazendo os testes aqui, eu percebi que isso vai variar um pouco da fita de LED que você vai usar. Eu usei uma um pouco mais grossa, mas existem essas um pouco mais finas como essas daqui. Mas a nível de referência, as réguas ficam a mais ou menos 1 centímetro de espaço de uma para outra. Tá entendendo? Esse é o tamanho que você vai ter como referência, mas você toma a referência mesmo do LED que você vai usar, da fita de LED, beleza? E para dar esse espaçamento, você vai precisar de colar alguma coisa entre as réguas. No meu caso, eu fiz esses pequenos suportes aqui, utilizando chapa de PVC. Essas chapas que é usada para fazer forro de PVC mesmo. Elas são bem resistentes e fáceis de trabalhar. Mas se você tiver um outro material, você utiliza. No meu caso foi porque esse já tem a espessura que eu preciso para colocar os LEDs. É fácil de trabalhar, é fácil de cortar. Então eu cortei alguns pedaços, 3 ao todo. Coloquei um maior na ponta. Coloquei na parte da lâmina, da ponta da espada mesmo, já coloquei um e coloquei outro assim, mais no centro. E fixei eles na régua, colei tudo, usando cola Super Bond mesmo dessas, só para dar sustentação para poder passar os LEDs depois, beleza? Se você encontrar algum material que seja transparente para você colar entre as réguas, fica ainda melhor. Que no meu caso eu não consegui encontrar. E agora, depois disso, nós vamos dar a parte em que nós vamos ter que colar a fita de LED. Presta bastante atenção na hora de fazer a cola, porque eu fiz merda e tive que refazer o projeto todo de novo, tá? Quando você for tá dando a colagem, eu já comprei a minha fita de LED, ela já veio com esse conector assim na ponta, tá entendendo? Mas se ele não vier, você compra esse conector no mesmo lugar que você vai comprar a fita, que é nas lojas de materiais de eletrônicos e tudo e tal. Com esse conector já pronto, você vai tomar ele como referência para fazer a colagem da fita, que no caso vai funcionar assim. Você vai colar o conector, essa parte do conector vai ficar na parte da lâmina, tá entendendo? Essa parte de baixo, a parte menor da régua, tá entendendo? Você começa colando por ela, vai facilitar muito o serviço mais à frente, você vai entender o porquê. Você vai colar os LEDs para que eles estejam com a luz em direção ao centro da régua, tá entendendo? Os LEDs vão ser posicionados para que eles joguem a luz para dentro. Então, caso
O conector vai ficar na parte de baixo com uma sobrazinha para você fazer a ligação na fonte de 12 volts depois. E aí você pega a cola Super Bond, vai passando de pouquinho. Essa parte é realmente demorada. Eu levei umas 3 horas para conseguir fazer isso, mas fazendo com calma você vai conseguir. Vai colando ao redor das duas réguas, que vai ficando ajeitadinho e vai pegando a estrutura mesmo. Ela vai sendo feita aos poucos. Você vai colando, passa um pouco de cola, segura, deixa no lugar e aí fixa e depois passa de novo e vai fazendo aos poucos, porque é muito melhor desse jeito. Depois que você já fez todo o contorno, quando você for cortar a fita, você não corta rente, tá entendendo? Você não corta rente com o final da régua, você deixa sobrar mais ou menos isso aqui de fita. Por quê? Porque você vai utilizar isso mais na frente. Então deixa essa sobra de mais ou menos 2 conectores assim de fita de LED sobrando, tá entendendo? Passando mesmo do total da espada. Por quê? Porque mais para frente você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa aí, depois que ele estiver fixo, essa parte que está sobrando, você vai dar a volta nela, né? No caso, você vai colar ela por cima da outra parte da fita para que esses LEDs, só o finalzinho, iluminem para fora. Em vez de estarem jogando a luz para dentro, eles vão estar jogando a luz para fora, entendeu? Ao oposto da centro, que é a parte que vai iluminar os olhos do dragão, entendeu? Esses olhos e a narina vai ser iluminado por esse pedacinho que você vai sobrar, deixando assim de sobra, e aí vai ficar muito mais fácil para você fazer a colagem, preparar e tudo direitinho mais para frente, beleza? E aí, se sobrar alguma coisa, você descarta. Eu usei aproximadamente 1,20 m de fita de LED para fazer isso, viu? Agora vou adiantar um pouco o vídeo em que eu já fiz essa parte para ficar mais fácil para você ver como foi que eu fiz, beleza? Então vamos nessa. Aí, ó, eu já tinha cortado, já tinha lixado, já tinha preso muitas coisas. Reparem que nessa parte aí eu colei o conector errado, quando o conector da fonte na parte de cima, e depois eu tive que desfazer, isso deu um trabalho danado. Mas vejam que, ó, eu vou passando a fita de LED, um pouco de cola na fita de LED aos poucos, tá entendendo? Depois eu posiciono bem, tento sempre deixar bem centralizado, pressiono, vou endireitando alguma parte que esteja ficando de fora, vou posicionando, colando tudo e aí pressiono. Depois disso, eu parti para a parte do cabo, já que a lâmina já estava perfeitamente colada e tal, tudo no seu trinco. Parti para a parte do cabo. O cabo para eu fazer, eu estou usando um pedaço de cano de esgoto, eu vou deixar o cano que eu usei aí na descrição. Na verdade, eu reaproveitei esse pedaço de cano, estava sobrando aqui em casa, por isso que ele já está assim meio nos moldes. E o que foi que eu fiz? Eu cortei um pedaço do cano que tinha aqui sobrando, e aí eu esquentei ele no forno, para dar um formato assim mais achatado, porque o cano de esgoto ele é bem cilíndrico, entendeu? Depois que eu esquentei, achatei ele um pouquinho, marquei onde é que era para ficar encaixada a parte da lâmina, usando o furo que já vem nas réguas como modelo de referência, e depois eu furei. No caso eu estou usando uma micro retífica só porque era mais fácil, mas você pode esquentar um pedaço de ferro aí, usar para furar, que como o cano é bem maleável, isso vai ser fácil de fazer, não dá trabalho essa parte, beleza? Faz o furo, que vai ser o furo central, aí que é onde você vai prender a lâmina no cabo. E aí eu usei um parafuso com uma porca que tinha sobrado por aqui, justamente para eu fazer essa fixação e testar para ver se estava bacana, se estava uma sustentação boa e tal. O parafuso com a porcazinha, e não pode ser muito grande, tem que dar mais ou menos justamente o tamanho de atravessar de um lado ao outro do cabo e ficar bem preso, bem firme mesmo, que é isso que vai garantir que a lâmina não escape do cabo, tá? E em lojas de materiais de construção você encontra vários desses parafusos. E aí, fazendo um teste da iluminação, é sempre importante estar testando, conecta o conector na fonte de 12 volts, olha na tomada, vê como é que está ficando a luz, vê se nenhuma parte se soltou, vê se nenhum LED queimou, alguma coisa assim. É importante sempre estar fazendo esse teste enquanto você está fazendo a montagem, para não garantir que depois que você terminou de montar tudo, você percebeu que tinha alguma parte queimada, solta, algo do gênero, beleza? A iluminação está ficando bem bacana, é basicamente isso que eu quero que ela fique mesmo. Show? Agora eu vou começar a fazer a parte do dragão. Essa parte assim, eu vou tentar disponibilizar
molde ou alguma coisa do gênero depois, porque eu fiz assim meio que na raça. Aí eu tô usando um EVA de 6 milímetros, um EVA mais grosso assim. Eu cortei um pedaço de EVA que eu conseguia dobrar ele por cima, justamente ele abraçando assim a parte do cabo e o começo da lâmina da espada. E por cima dele eu fui desenhando mesmo assim na mão o dragão, como eu queria que ele ficasse. Tá entendendo? Não tinha um modelo assim, eu fui adaptado ao tamanho, como é que eu queria que ele ficasse posicionado na própria espada. Então, isso vai variar muito, por exemplo, da régua que você vai comprar, isso pode variar para você. Entendeu? Mas eu vou tentar fazer um molde e disponibilizar ele na descrição, justamente para vocês terem uma base de como fazer o corte. Eu, no caso, comecei a fazer o corte de um dos lados do dragão antes de ter finalizado o desenho todo, e eu me arrependi isso mais à frente. É mais fácil você desenhar primeiro e cortar depois, beleza? E, novamente eu fui testando, fui colocando na espada aos poucos, fui fixando, vendo como é que estava ficando a luz, se o tamanho estava bom, se precisava cortar mais alguma coisa e tal. Fui fazendo mesmo aos pouquinhos por cima da espada para ver como é que estava ficando. E vocês podem ver, por exemplo, que o outro lado ainda não tinha nada. Eu só fiz um lado, primeiro um lado para dar como referência. Aí eu já tinha espelhado o desenho para o outro lado, depois que eu tinha terminado, fiz os cortes usando uma tesoura com a ponta curva e um estilete para facilitar, tá entendendo? E sempre testando, tomando como referência, vendo como é que vai ficar quando eu for colar, se ele vai ter sustentação bacana assim na espada. E isso aí eu não tenho muitas dicas para dar para vocês, fui feito mesmo na raça. Agora eu tô soltando o cabo, porque agora eu vou começar a parte de pintura e tal, e é melhor com o cabo separado. Nessa parte aqui, essa esponja que eu vou usar para preencher a parte dos olhos e da narina. Essa esponja, eu não sei te dizer o que ela é exatamente, mas se você comprou alguma coisa na internet, muito provavelmente ela veio embalada nesse tipo de esponja. Ela é fina, então vai permitir que a luz passe, mas também não vai ficar aquele buraco feio. Então a luz consegue passar com facilidade e dar uma iluminação bacana para os LEDs. Ó. Vocês estão vendo que é aquela parte lá que eu falei que dobra para cima. Então, com essa esponja aí, ela vai servir para ficar na parte de baixo por dentro, justamente tapando essa região dos olhos e da narina, mas permitindo que a luz passe. Eu mais para frente vou pintar elas de vermelho usando o verniz vitral que você encontra em papelarias, em lojas que vendem esse tipo de material, de pincel, de material escolar, né, de uma maneira geral. Então eu só fiz colar essa esponja aí. Se alguém souber o nome dessa esponja, desse tipo de espuma aí, deixa na descrição do vídeo que eu sinceramente não sei. Cortei um pedaço, que é o que eu vou utilizar aí para preencher somente essa região, para vocês verem aí. Depois eu vou só colar ele aí por dentro. E aí vai servir para espalhar a iluminação, para não ficar aquela coisa ponteada do LED propriamente dito, entendeu? Ficar uma luz assim mais espalhada dentro dessa parte dos olhos e pegar aquela parte da narina direitinho, beleza? Então só ajeitando os detalhes, tirando umas pontas que ficaram. E agora eu vou partir para a parte em que eu vou ter que lixar esse pedaço aí do dragão, a parte do dragão. Lixar para tirar todas as rebarbas que ficam dos cortes, entendeu? Para suavizar a peça assim como um todo e não ficar aquela coisa cheia de altos e baixos. Então é paciência mesmo. Essa parte de lixar tem que ser feita com calma, não adianta ter pressa. Eu estou usando aí uma lixa para madeira 120. Então vai lixando com calma, vai tirando aos poucos. O ideal é você fazer isso em um lugar aberto e ventilado, porque esse pó é muito chato, entra no nariz. E depois disso, usando um estilete, eu fui fazendo uns vulcos, umas partes mais fundas assim no dragão. Principalmente na parte das presas, né? Aquela região ali meio que da gengiva. Também fiz nesses chifres que ficaram assim atrás. Nem sei se é chifre o nome disso, uma espécie de crista. Eu dei uma improvisada aí quando eu tava fazendo. E aí com o estilete, deixando sempre o estilete inclinado, não fazendo aquele corte reto, porque a gente não quer cortar essa parte, é só para abrir esses espécies desses vulcos assim, então faz com o estilete assim inclinado, para você não cortar a parte fora, é só para abrir uns pequenos umas trilhas, por assim dizer,
na peça, nessa parte aí do dragão. Isso aí fica a seu critério, se quiser fazer, vai ficar bem bacana, mas não é obrigatório, não é necessário, só para dar mais uns detalhes assim, ficar uma coisa mais bonita o resultado final. E depois, não precisa se preocupar de fazer trilhas muito grandes na hora de fazer o corte, porque depois você vai pegar um isqueiro ou então uma vela e você simplesmente vai aquecer o EVA nessas partes, porque aí ele vai se abrir, o EVA vai abrir, vai expandir essas partes onde você passou o estilete e aí vai realçar esse detalhe que você fez e fica bem bacana. Depois que dá uma pintura, fica um detalhe bem diferente, entendendo? Fica um negócio legal. Então vai com calma, não aproxima demais o isqueiro, porque você não quer queimar o EVA, é só para ele se contrair um pouco. E depois de ter feito essa parte, nós vamos passar para a parte de impermeabilização. E como é que eu faço para impermeabilizar a peça para pintura? Eu coloco em um potinho cola branca mesmo, cola para papel, com um pouco de água. A mistura você vai ter que ir fazendo aos poucos mesmo. Ela tem que ficar com uma textura parecida com a do leite, tá entendendo? Então eu geralmente coloco 2 partes de cola para uma parte de água dentro do pote, vou mexendo aos poucos, se precisar botar mais água, eu vou adicionando de pouquinho, ou então mais cola, e mexo até ficar com essa textura assim parecida com a do leite. Então eu vou passando e espalhando bem ao longo da peça inteira, porque o EVA, por ele ser poroso, ele absorve muito, tá entendendo? Como se fosse uma esponja. Então, para não, na hora de você for botar a tinta, não ocorrer o caso de certas partes ficarem precisar de muita mais demanda de tinta do que outras, para fazer uma coisa mais uniforme, uma coisa mais bonita, assim, na hora de fazer a pintura em si, eu faço esse procedimento antes de permeabilizar a peça. E dá até um brilho legal. E aí, ó, vocês veem a diferença depois que eu já passei na peça inteira, como é que fica. Sempre em camadas finas, passa um pouquinho, espalha bem, deixa secar. Depois que já tá mais seco um pouquinho, passa outra camada se você achar que precisa mais, para ele dar essa coloração um pouco mais escura assim pro EVA. E aí você deixa ele secando assim, separado por algumas horas. Por ser cola, seca bem mais rápido do que o verniz ou uma seladora propriamente dita, por isso que eu prefiro usar essa técnica, tá? Então fica a dica aí para vocês. E depois, partindo para a pintura, eu usei 2 tipos de spray, um spray automotivo e um spray metálico. O spray automotivo eu usei como base para a peça, e o metálico eu usei passando por cima do automotivo só para dar um brilho a mais, ter uma diferenciação de cores. Então, primeiro eu passei em finas camadas, tá entendendo? Passo uma camada assim, tipo espirrando mesmo, spray por cima, dessa maneira assim. E deixa secar uns 5 minutos, aí depois vai em outra camada para a pintura ficar bacana. E se você fizer direito, vai ficar que nem aí o resultado. E aí, usando aquela mesma técnica da cola diluída, eu diluí tinta acrílica preta de potinho com um pouco de água para ela ficar um pouco mais fina do que ela é realmente, e fui passando nessa parte dos LEDs, na parte onde geralmente ficava a cola dos LEDs, tá entendendo? Justamente para escurecer essa peça, mas não o suficiente para a luz não passar. A luz dos LEDs, das costas do LED, que tem todo o circuito na parte de baixo do LED, ela ainda passa, tá entendendo? Então, depois disso, usando a mesma tinta diluída em água, eu fui passando por cima do vermelho, pintando de preto aos poucos mesmo, em camadas finas. Percebam que eu tirei o excesso de tinta no papelão, entendeu? Vou dando umas batidinhas para dar uma textura, para ficar um negócio parecido um pouco com uma rocha ou algo assim, entendeu? Dando uma textura para a peça. Pincelado, espalhando sempre aos poucos, assim, não botar aquela quantidade muito de tinta para não criar poça, assim, também, beleza? Isso aí é calma, é paciência, vai passando quantas camadas você achar necessária, vai ficar um negócio assim, não é para ficar tão preto, não é para ficar um preto assim escuro, é para você conseguir observar que tem um vermelho assim por baixo, tá entendendo? É como se você desse uma escurecida no vermelho. Mais para frente você vai entender como é que vai ficar, depois que eu aplicar o verniz por cima vai dar uma realçada. Mas eu fui fazendo assim, camadas finas e espalhadas, algumas partes eu deixei mais escuras do que as outras, e depois eu fiz esses detalhes aí, fazendo uma espécie de escamas, meio como se tivesse quebrado ou alguma coisa assim do gênero. E eu fiz isso justamente usando um palito
de dente e um pouco de acetona. Eu ia riscando, fazendo justamente o traço. Antes da tinta acrílica preta secar completamente, eu ia passando simplesmente um palito de dente molhado em acetona e ia por onde a acetona ia passando com o palito, ia fazendo esses riscos, entendendo? E aí a peça acabou ficando assim. Aí agora eu tô partindo para a parte do cabo. Essa parte do cabo eu me arrependi demais porque eu resolvi usar um feltro. Eu recomendo que você use o mesmo EVA que você usou para fazer o dragão. Eu tinha esse feltro jogado aqui em casa, queria aproveitar ele para alguma coisa. Resolvi tentar usar nesse projeto porque eu gostei da textura e tal, mas ficou uma droga. Eu não gostei muito do resultado final. Acho que se eu tivesse feito de EVA seria até melhor o resultado. Por isso fica aí a dica para vocês. Eu vou usar cola de contato para colar o feltro na parte do cabo em si. E a cola de contato funciona assim: você passa a cola de contato bem de leve nas duas partes que você pretende colar, deixa ela respirando assim ao vento um pouquinho, uns 5 minutos no máximo, e depois você cola uma peça sobre a outra, porque assim você vai garantir que vai ficar tudo bem firme e bacana. E eu abri também essas rachaduras assim no feltro, fiz esses cortes com a tesourinha mesmo, para parecer que tá tipo quebrado com as rachaduras ou algo assim. E deixei colando lá para secar. Depois eu parti para a parte dos olhos, da narina, posicionei na parte de baixo aquela espuma que eu falei, e aí eu vou pintar a região dos olhos e das narinas usando verniz vitral. Verniz vitral é fácil de encontrar, e geralmente fica nas papelarias junto com a tinta e tal, que ele serve justamente para você pintar a peça que você quer, mas ele continua permitindo que a luz passe, então ele não deixa opaco. Depois que eu pintei, eu separei e deixei secando assim no canto. Depois disso, usando de novo aquela mesma tinta diluída, eu vou tá dando uns retoques e fazendo uma espécie de, como se fosse as pontas da espada, a brecha assim, deixando um pouco mais grosso assim a lateral. Foi um detalhe que eu resolvi fazer assim por último. Se você não gostou, você pode optar, fica opcional para você, porque aí eu pintava e depois com a mesma técnica do palito com acetona eu ia fazendo uns riscos, uns traços para dar a sensação de que ela estava rachando, que ela estava se quebrando. Entendeu? Então esse mesmo método que eu usei na lâmina foi o mesmo método que eu utilizei para fazer o dragão. A única diferença é que eu não tinha pintado a lâmina por baixo, foi só passando a camada de preto e fui tirando aos pouquinhos com o palito e acetona, com calma, direitinho, ajeitando tudo, sempre testando a luz para ver se não estava apagando demais. Então eu ia lá, molhava a ponta do palito na acetona, fazia um risco, esperava secar um pouco, testava, ligava ela na tomada, via se a luz estava passando bacana, tentava fazer alguns desenhos, como se fosse algum tipo de escrita, umas rachaduras, alguma coisa assim. Eu fui improvisando na realidade, tá entendendo? E até que eu gostei do resultado final, não ficou tão legal assim, mas até que eu gostei bastante do resultado final. E aí fica a seu critério essa parte. Depois disso, a espada já tinha secado, eu passei a cola de contato no EVA da forma do dragão, daquele mesmo esquema, espaça, usa pouca cola de contato, não deixa muito não mesmo, é só um pouquinho assim, espalha bem, tá entendendo? Nas presas, eu optei por não passar cola na parte da crista, né, nesses chifres que eu deixei atrás, porque eu queria que eles ficassem assim meio soltos mesmo, mas é um detalhe, se você preferir que eles fiquem firmes, fica a seu critério. Já tinha passado aí no dragão inteiro, já tinha passado na espada, e agora era só apregar propriamente dito. Fui posicionando. As vantagens da cola de contato é essa, você ir justamente assim com calma e posicionando. Nesse caso eu não deixei a cola respirar por tanto tempo, justamente para eu poder fazer esse posicionamento e tal. Nesse caso aí eu já tinha passado até um verniz em spray brilhoso, aí você consegue ver até melhor os riscos que eu fiz das escamas do dragão e tal. Pessoal, pois é isso o vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, sugestões, alguma coisa que tenha ficado um pouco difícil de entender, deixem as dúvidas aí nos comentários.
se inscrevam no canal, aquela baboseira que todo maldito vídeo de YouTube que vocês veem o pessoal fala, se inscrevam, deixem um curtir, um comentário, alguma coisa assim, se manifesta de alguma forma, criatura, para eu saber que você está aí, que você tem interesse nesse vídeo, deixa sugestões de coisas que vocês querem que eu monte, que talvez eu ensine a fazer e tal. Por isso, valeu, por hoje é só e aguardo vocês na próxima.